Sequência nossa série de aulas sobre morfologia, sobre classe de palavras. Hoje a gente vai falar sobre numeral. Aqui no canal, nessa playlist, já tem aula sobre substantivo, sobre adjetivo, sobre advérbio. Procure, a gente está fazendo uma série de aulas sobre as 10 classes de palavras com o intuito de pegar a base, de entender a base da língua portuguesa desde o começo para a gente poder avançar para a sintaxe. Bom, como a gente fala sobre numerais, primeiramente não é matemática, graças a Deus, a gente vai falar sobre classe de palavras na língua portuguesa. Muitas vezes a gente acha, né, que os numerais eles pertencem apenas à matemática, mas na língua portuguesa eles também estão presentes e são essenciais para organizar a contagem, a ordem, a proporção dentro de um texto, como a gente vai ver em cada exemplo. A gente vai fazer todos os exemplos, vamos passar pela teoria e depois a gente vai passar para as questões sobre numerais. E a primeira coisa é classificar os numerais. A gente classifica os numerais em cardinais, em ordinais, em multiplicativos e fracionários. A gente vai falar cada um desses quatro. Você pode anotar, pausar o vídeo que a gente vai falando sobre cada um desses. Primeiro, o que é o numeral cardinal? Você vai ouvir lá na sua questão, não sei se você está estudando para a escola, ou se está estudando para concurso, ou para vestibular, para Enem, ou apenas para conhecimento próprio mesmo. Você vai ouvir falar no termo cardinal. Cardinal significa nada mais, nada menos do que quantidade exata, um número básico. O número por si só, como você conhece, como 1, 2, 500, 1000, 10 mil, que você pode usar na frase lá, comprei 5 pães. Esse 5 aqui não é ordinal, não é fracionário, é 5, é um número cardinal. Tranquilinho, facinho, é só isso. Beleza, ordinais, o próprio nome já nos ajuda a saber o que é. É o que indica ordem. Ordinais indica ordem. Numeral, ordinal, indica ordem. Indica uma ordem, posição, lugar ou uma sequência. Então, preste bem atenção se você for fazer uma prova, responder alguma prova sobre isso, procurar sempre no texto, no comando, essas palavras. Ordem, posição, lugar, sequência. Provavelmente vai se falar de cardinal. Como aqui, primeiro, segundo, terceiro, vigésimo, centésimo. Tudo que você coloca em ordem é um numeral ordinal. Ainda na classificação, a gente tem os multiplicativos, né? Eles expressam o aumento de quantidade por meio de uma multiplicação. Olha, parece muito matemática, mas não é matemática. O dobro, o triplo, quádruplo, tudo isso é multiplicativo. Cuidado com meio, que meio não é. Meio é fracionário, como a gente vai ver aqui embaixo. Então, paguei o dobro do preço. Paguei 2 vezes, multiplicou por 2 vezes. Tem aí uma conversinha com a matemática, mas é só até aí também. Numeral fracionário, ele vai indicar a diminuição da quantidade através da divisão das partes pelo todo. Metade, 1/3, 1/4. Como na frase, comi meia maçã, comi metade de uma maçã. Metade de um é numeral fracionário. Bom, você ouvindo eu falar aqui, talvez fique parecendo muito fácil, mas daqui a 1 dia, 2 dias, 3 dias, já se passou, você vai acabar esquecendo. Então, para que você não esqueça, não esqueça dos conceitos, é necessário fazer questões, é necessário estudar para repetir, e na repetição você acaba consolidando o conhecimento. Bom, também existem regras vou diminuir minha imagem aqui, de flexão do numeral. Eles variam ou não variam? Eles mudam ou não variam? Os cardinais, a maioria é invariável. Os cardinais, os números, né? Uma, duas, centenas, 200, ou de números, 1000 ou milhões. Os cardinais não variam. A maioria é invariável. Já os ordinais, eles são sempre variáveis, vão concordar em gênero, masculino e feminino, e número. Primeiro garoto, primeiras garotas. Eles concordam aí com o gênero do que ele está acompanhando. Os multiplicativos, por sua vez, eles são invariáveis. Quando funcionam como substantivo. Quero o dobro. Não posso falar quero os dobros. Né? Não faz sentido. Então, eles são invariáveis. Os multiplicativos são invariáveis. Tem print nessa tela, copie, tira uma foto, se você vai fazer uma prova, que isso aqui é bem interessante para saber quais são os numerais variáveis e os invariáveis.
Fracionários concordam com o numeral cardinal, que indica partes, ó, 2/3 partes. Então, quando ele fala que concorda, significa o quê? Que ele é variável. Variável. Nem sempre a questão vai pedir assim, qual é o variável, qual é a variável. A questão vai dar um textinho e talvez dê ali uma concordância para você fazer. Opa, se eu estou concordando ou não concordando, posso estar usando de forma equivocada o numeral. Então é sempre bom saber. O cardinal é invariável, os numerais cardinais são invariáveis, os ordinais são sempre variáveis, os multiplicativos são invariáveis e os fracionários concordam com o número cardinal que indica a parte. Fechou? Bem tranquilinho. Se você estiver falando rápido, pausa o vídeo, escreve, treina, faz questões que vai ficar bem mais tranquilo de aprender. Bom, acho que está voltando aqui o slide. Bom, aí também tem as pegadinhas de prova, né? Como diferenciar o numeral 1 do artigo indefinido 1. Tem aula sobre artigo indefinido aqui no canal. Dá uma olhada na playlist, porque vai ficar mais fácil também de entender numeral. Como que eu sei quando o 1 é o número 1 ou o 1 é o artigo indefinido 1? Eu vou precisar do contexto. O numeral, ele foca em número, em quantidade. E você pode substituir na frase por 2 ou 3 e a frase ainda vai fazer um sentido quantitativo. Quantitativo. Ó, eu tenho apenas um irmão. Olha só, o contexto da frase me ajudou. Eu tenho apenas um irmão. Não 2, nem 3. Tenho um irmão. Então, se eu ler, esse um é um de uma pessoa. É um número. Agora, quando for um artigo indefinido, ó, foca na indeterminação. Refere-se a um qualquer. Qualquer. Por quê? Porque o artigo indefinido ele não define aquele sujeito, não define aquele objeto. Um dia desses a gente se encontra. Um dia desses, aí nessa fala, um dia qualquer. Beleza? Essa dica aqui é costume se você faz concurso, se você está querendo revisar numerais, essa dica é importantíssima. Geralmente as questões de prova pedem isso, a diferenciação entre o artigo indefinido e um numeral. Bom, aí também, numeral também tem o coletivo, né? Existem substantivos que designam conjuntos. Por exemplo, dúzia é 12, dezena é 10, quarentena, 40, biênio, 2 anos, triênio, 3 anos, século, 100 anos. Então, os numerais também existem os numerais coletivos. Beleza? Isso aqui não é tão importante, não chega a ser tão cobrado em prova, mas é sempre bom saber. Agora eu trouxe algumas questões para a gente fazer aqui, para a gente treinar. Deixa eu só tirar minha imagem da frente para a gente poder ver a questão por inteiro. Pronto, trouxe umas questões para a gente treinar para consolidar tudo que a gente conversou até agora. Na frase, ele foi o primeiro a chegar, a palavra primeiro é classificada como? Primeiro é numeral. Beleza, agora eu quero saber se é multiplicativo, cardinal, ordinal, fracionário. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Olha, eu estou sequenciando, colocando no lugar, colocando em ordem. Se eu estou colocando em ordem, é o numeral cardinal, ordinal. Ok? Ordem, ordinal. Indica ordem, lugar, posição. Fechou? Bem tranquilo, né? A gente viu igual o exemplo que a gente viu. Número 2. Em qual das frases a palavra um funciona como numeral? Essa foi a última parte dos nossos exemplos. Quando é que eu sei que um é numeral? Quando é que eu sei que um é artigo indefinido? Vamos lá. Quando é numeral, foca na quantidade. Quando é artigo indefinido, não consegue variar. Era uma vez um rei muito sábio. E aqui, esse uma é o número 1 ou é um artigo indefinido? Vamos trocar por 2. Era 2 vezes um rei, não faz sentido. Então aqui não indica quantidade. Vi um pássaro voando baixo. Olha só, essa aqui parece uma pegadinha, né? Vi um pássaro, um único pássaro ou vi um pássaro qualquer? Então, assim, é de se questionar essa alternativa aqui. Bom, vamos deixar ela para depois. Letra C. Um dia desses passarei na sua casa. Um dia desses tem a ideia de um dia qualquer. Um dia qualquer, não é um dia especificado. Então aqui não tem sentido de quantidade.
Letra D. Preciso de apenas um voluntário. Ó, um voluntário, não dois. É um qualquer? Olha como ele especificou no final aqui, ó. Preciso apenas de uma pessoa, não duas. Então aqui tem quantidade. Se você tiver muita dificuldade de compreensão, a D ela dá até a resposta aqui, ó, um, não dois. Mas se não tivesse isso, daria para ficar em dúvida entre B e D. Mas pelo contexto, você poderia justificar que vi um pássaro azul voando. Quantos pássaros azuis? Não sei, é uma quantidade. Era um qualquer. Então, a resposta mais adequada aqui nessa questão número 2 é a letra D. Número 3. Qual numeral multiplicativo corresponde a 5 vezes? Quinto. Quinto é ordinal, né? Quinto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. 50 são 5 dezenas. Não é multiplicativo, é soma, né? Quinquagésimo também é ordem, né? Quíntuplo é multiplicativo. Então, resposta aqui da 3 também, letra D. Expressa a multiplicação por 5. As questões sobre numerais são bem tranquilas. A única que é mais complicadinha assim, mas você pode voltar e rever os conceitos, é a diferenciação entre artigo indefinido e numeral. Número 4. Na frase comi meia maçã, a palavra meia é um numeral, olha aí. Meia é ordinal? É inteiro? É um cardinal? Não é. É um multiplicador? Não é. O que ela é? É fracionar. Comi meia maçã, comi um quarto da maçã, comi 2/3 da maçã. Então aqui a palavra meia é um numeral fracionário, indica a divisão de uma unidade em partes. Matéria paga, né? Bem tranquilinho, bem tranquilinho. Nossa última questão, sobre a flexão dos números, assinale a alternativa correta. Sobre a flexão dos numerais, perdão. Os numerais ordinais são sempre invariáveis. Não, a gente viu um exemplo que não, né? Que não são, que eles são variáveis, né? E presta atenção quando você estiver fazendo uma prova, sempre que estiver generalizando assim, ó, provavelmente essa questão está errada. Sempre, nunca, todas as vezes, provavelmente essa questão vai estar com um problema. Letra B. O numeral dobro varia para concordar com o substantivo. Nós temos um exemplo, aqui volta a aula que está lá. A gente colocou que dobro não varia. Comi os dobros, não existe. Então, letra B aqui está excluída. Todos os numerais cardinais variam em gênero. Uma, dois, duas, três. Ó, três não varia. Então, essa letra C aqui, ó, todos os numerais. Novamente, a palavra que generaliza aqui, ó, todos. Provavelmente a questão tem problema. Uma, opa, variou. Dois, duas, variou. Três, não varia. Quatro, não varia. Então, letra C está descartada. Sobrou aqui pra gente a letra D. O numeral 1000 nunca varia em número. 1000 casas, 1000 carros. Ó, casas masculino, casas feminino, carros masculino. 1000 casas, 1000 carros. O 1000 continua invariável. Então, 1000 aqui é invariável, ao contrário de milhão, né? Milhão, milhões, varia em plural, em plural também. Bom, então essa foi a nossa aula sobre numerais, aula básica de classe de palavras, numerais. Estamos chegando ao final das classes de palavras. Se você não viu as aulas, volta aqui na playlist, vê todas as aulas, se inscreva no canal. A gente está fazendo um conjunto de aulas para você pegar o começo da língua portuguesa, a morfologia, para poder chegar na sintaxe, para poder chegar na interpretação, compreensão, para aprender a língua portuguesa, ter uma base para poder estudar. Se você tiver uma base consolidada, vai ser muito mais fácil depois você prestar um concurso e com essa base. Com essa base você consegue ir para frente. Valeu? É isso. Até mais. Tchau, tchau.